Olá, bem-vindo às Dicas do Didu. Estamos aqui novamente, como toda quinta-feira, respondendo às perguntas que nos enviam os amigos e seguidores. Olha, eu começo aqui com o Dioff90, não sei qual é o nome dele, deve ser uma abreviatura isso. Ele pede para eu dar dicas de Pinot Noir e de Chablis de bom custo-benefício. Deseja um feliz ano novo e tal. Obrigado, meu amigo. Acontece o seguinte, essa é um pedido difícil, né? A Bourgogne, você sabe que a Bourgogne tem vivido dois problemas muito sérios. Um é climático, que tem afetado sua produção, isso consequentemente aumenta os preços, e outro, uma supervalorização, um lugar que está muito procurado, é um pecado isso, né? Toda vez que como no Jura, o Jura há poucos anos atrás ninguém ouvia falar, agora está tudo estratosférico os preços. Agora, é um lugar impressionante, né? Todo mundo um dia na vida tem que provar alguns bons Chablis, alguns bons Bourgognes, porque a Bourgogne está no topo da lista dos grandes apreciadores, junto com outras regiões, mas é uma região disputadíssima, muito querida e de preciosidades. Aliás, eu tenho vou passar para vocês aqui um presente para vocês, só para aguçar a vontade, abrir o apetite, de coisas que estão fora do pedido de Pinots e Chablis de bom preço. Aqui só produtor de preço alto, porque são creme de la creme, do meu amigo Ciro Lilla. Eu gravei com ele 2 anos atrás a respeito de alguns produtores. Quer ver que legal? Ô Ciro, você tem sempre uma história interessante atrás de cada produtor, afinal você foi conhecer um por um para importar e tem sempre lembranças muito boas. O que você me conta do Joseph Drouhin, tão famoso esse produtor, que você tem uma linha maravilhosa aqui na Mistral? Na verdade, cada um tem uma historinha, porque são famílias. A Mistral trabalha com produtores, no geral, familiares. Então você trata com pessoas, não é com uma instituição gigante que só número. Então o Drouhin é uma família que já estava na Mistral, eu fui visitar, fica as casas onde envelhecem os vinhos, ficam por baixo da cidade de Bonne, é uma coisa enorme. Isso aqui é desde a época dos duques da Borgonha, e lá eles têm vida, envelhece os vinhos, uma maravilha. E o atual chefe da família é o Roberto Drouhin. E ele tem 4 filhos, 3 filhos homens e um filho mulher. A filha mulher é uma pessoa simpaticíssima, Veronique Drouhin, não sei se você conhece. Não conheço. Agora, você vê como é o mundo do vinho. Um filho mais velho, que seria o que assumiria a presidência normalmente, é o que cuidava dos vinhedos. Ele é fanático pelos vinhedos, por biodinâmica, então ele dormia no vinhedo às vezes. Não me diga, olha, que sensacional. Imagine que chegou um ponto que ele falou para o pai que ele não queria ser presidente, ele preferia continuar cuidando dos vinhedos. Olha, que bacana. Ele tem que viajar muito. E afastá-lo do que ele gostava. Então é interessante outra coisa, negociante. Tem gente que tem um preconceito contra o negociante, que acha que só é bom o vinho do domínio, existe essa imagem, né? Quando o vinhedo pertence ao próprio produtor. Mas, na verdade, os melhores negociantes, eles são negociantes, mas também são proprietários, né? Eles são grandes proprietários. Então, o Drouhin tem vinhedos maravilhosos. Tem o Montrachet, aqui em Pilaguis, tem o Bonnecourt de Mouche. Então, tem uma série de vinhos que são de domínio. Então, o Drouhin é um dos pontos altos da Mistral. Ô Ciro, lá em Bonne, essa coisa que você falou do subsolo também funciona como em Chablis, que o proprietário do subsolo é diferente do proprietário da superfície, não? Porque é curioso isso. Embaixo do centro, fica no centro de Bonne. Bonne é a capital da Borgonha. Então, por baixo de Bonne, em cima tem outros negócios. Embaixo tem a cave do Drouhin.
Incrível isso, né? É uma curiosidade essa. É interessante que você vê as garrafas antigas com mofo. Uma vez alguém me perguntou: o senhor teria coragem de servir para o seu filho um vinho guardado no mofo? Eu falei: se eu tivesse dinheiro, só servir. Então, vale muito a pena visitar o Druan. E é uma família, e já continua, a próxima geração já está garantida do lado dele. Muito bacana. Muito legal saber disso. José Druan. Ciro, esse Fevelé é outro produtor fenomenal, com uma linha de vinhos de uma classe impressionante. Me conta, como é que foi que você pegou o Fevelé? Como é que você conheceu? Como é que é a propriedade? Eu antes de ser importador, eu já era estudioso de vinho há muito tempo. E tinha uma série de produtores, entre os quais o Fevelé, que eu pensava, se um dia eu for importador, eu vou atrás desse vinho. Porque eu não me conformava como é que ninguém tinha trazido para o Brasil. O vinho maravilhoso, produtor de um renome espetacular. Então não tinha por que não trazer. Então assim que eu comprei a história, eu fui no Fevelé. Aí ele falou: mas o senhor já tem o Druan, por que o senhor quer o Fevelé? Porque eu gosto do vinho e as variedades, um complementa o outro, né? Aí ele falou: nós não fazemos isso em lugar nenhum do mundo, mas pelo seu interesse, pela sua paixão. Olha que legal. Eu vou concordar. Eu digo que o meu trabalho tem muito de diplomacia. Eu imagino. Diversos produtores que eles são competidores. Então, eles no mundo, nos lugares, a concorrência é feroz. Não se falam, né? Não se falam. E na amizade eles convivem bem. Porque a força de muita diplomacia. Olha, interessante no Fevelé, tem um episódio interessante que ele. Todo mundo no mundo do vinho conhece essa história, que o Parker foi processado pelo Fevelé. E o que não se sabe que fui eu que comecei essa história. Você foi culpado? Eu acho que sim. Eu estava saindo tava na Califórnia, não me lembro porquê, e na saída eu comprei o guia do Parker, o famoso crítico, etc. Então eu vim lendo na viagem, a longa viagem. E aí no Fevelé, ele dava notas altíssimas, muitos elogios, mas tinha, em cada produtor ele dizia other faults, outras considerações. Ok. E lá no Fevelé ele dizia, foi muito infeliz, ele dizia: comenta-se que os vinhos provados na vinícola comenta-se que os vinhos provados no mercado não são tão bons quanto os provados. Nossa, mas por que ele disse isso? Pois é, então muito infeliz mesmo. Eu fiquei chocado, cheguei em São Paulo, imediatamente mandei um fax, na época do fax. Aquela época era fax. Mandei um fax dizendo que o Parque tinha feito um comentário e o que eu vou dizer para meus clientes? Aí eles não sabiam desse comentário, eles me ligaram: como é que eu soube disso? Eu falei: eu li no guia que acabou de sair. Então você pode mandar por fax? Eu mandei e eles processaram o Parque. Olha que coisa! Do jeito que eu coloquei a questão, por isso eu tenho um pouco de dor de consciência. Eu praticamente os obriguei a fazer alguma coisa. Eu falei: o que eu vou dizer? Não, obrigou não, você estava certo. Não, estava, mas se ele tivesse recebido de outra forma... É que eles ficaram mais mordidos do que você imaginava. Você processar o Parker é uma coisa... Monumental, E eles processaram por $1. Se o Parker nunca... Nossa, isso foi vexatório, então. Ele nunca se conformou, alguém moveu um processo por $1. E ele perdeu. E o Parker perdeu, ele recebeu uma carta do Parker... Não diga. Um certo número de pessoas. Diz que não quis dizer aquilo, se desculpava. Bacana da parte dele também. Na biografia do Parker, nesse episódio, um certo Mr. Lelo. Mr. Lelo? Era você, o Mr. Lelo? Sensacional. E é interessante que essa história, o Parker teve uma reação muito ruim depois, ele deixou de ir na Borgonha.
É, muito feio, né? Mas imagina a confusão que eu causei. Nossa, sensacional. Você alguma vez esteve com o Parker, não? Não, não tive culpa. E o Fevelé, como é que ficou depois disso? Ele... Pelé, eu achei mais. Eu fiquei decepcionado com o Parker, primeiro pelo que ele tinha escrito, mas a reação dele de ficar contra a Borgonha e as notas que ele deu para o Parker, do Favelé daí para frente, diminuíram. É, feio, não precisava. Não precisava. Agora, o Fevelé, além de tudo, o Fevelé é um cara que eles fabricam grande parte do TGV. Ah, não Eles são diga. milionários, mas eles iam fazer uma coisa dessa. É, claro. Então, Muito estranho o comentário dele e infeliz realmente. o Fevelé saiu por cima, não só porque ganhou a simpatia dos colegas da Borgonha. Não, e processar por $1 foi genial, hein? Cá entre nós. Foi. E é interessante que eu conheci o pai do atual CEO, que é o filho dele. O pai era o François Fevelé. Que gostava do estilo de vinho tinto mais duro. Ah, é? Precisava de muito tempo para maciar. E o filho dele, meu irmão, já mudou um pouco o estilo, também alto nível, mas é um estilo diferente do pai. Uma coisa interessante é que eu falei falando do Drouin, que os negociantes são proprietários. Uma coisa que pouca gente sabe é que o Fevelé é o maior proprietário de vinhedos. Não diga, é mesmo? Não sabia disso. Por linha crua. É mesmo, né? Que bacana isso, hein? É muito interessante. Eles são muito mais produtores de domênios do que... Agora, quer dizer, com os preços que você falou, o que eles têm de terra é uma coisa abismal. Vale uma fortuna. E cria um problema também, porque quando morre... Na França tem isso, é dramático. Eles taxam pelo que vale a propriedade. E aí a propriedade está esses preços inflados, a família não tem dinheiro. A família é obrigada a vender uma parte do dinheiro para pagar o direito de... Dramático isso, hein? É muito complicado. Parece que tem que passar em vida 10 anos antes de morrer para evitar. Me falou isso o Nicolas Joly, que passou para a filha Virginie já há alguns anos para evitar essa... que tenha que, de repente... É o grande problema, porque se não se fizer nada, vai acabar que louco isso, né? Grupos, fundos... Claro, e que isso não tira a alma do vinho, não é, Ciro? Do jeito que vão as coisas, um fundo vai acabar sendo dono de tudo no mundo. É verdade. Um fundo compra outro fundo. Que louco, não? Mas eu acho que eu sinto o papel social da Mistral de preservar esse espírito, esse mundo que... Familiar, né? Familiar, ter paixão pelas coisas, claro. Natureza, contato pessoal. O vinho é isso aí, na sua essência o vinho é família. O vinho é isso. Tem as grandes corporações, mas não é um negócio da Mistral. Mistral é um negócio familiar. Bacana. Então, é um mundo que acho que vale a pena preservar. Certamente. Outro dia do Drouin, filho mais velho, que abriu mão da presidência. Isso é lindo, né? Imagina isso, porque o cara, veja a paixão que ele tem pela sua vinha, né? Pois é. Então, tem muito disso aí, ainda tem muito disso. E o papel nosso, o seu, o meu, é de preservar. Certamente, certamente. Obrigado, Ciro. Ciro, vamos falar um pouco de Musigny. Vocês têm me dito que Musigny é considerado um veludo, um vinho excepcional, e você tem um produtor que é excepcional, que é o De Vogüé, né? Olha isso aqui. De Vogüé foi outro sonho realizado. Também estava na sua wishlist? Estava na minha wishlist, mas eu tinha pouca expectativa de conseguir. A produção é pequena. Então, esse é outro mundo que está uma parte do mundo do vinho, que é desses produtores pequenos, exclusivos, e já está toda a produção vendida, então é duro você conseguir. Tem as cotas, né? Tem as cotas, é difícil conseguir uma cota. Eu consegui muitos desses produtores porque eu tenho alguma... Eu cheguei à conclusão ao longo dos anos. Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa séria, falo a verdade, não sou apaixonado por vinho, mas por algum motivo, todo mundo fala que
Mas algumas pessoas percebem que eu... Mas as pessoas também sabem quem realmente é. Então eu confio em mim. Então ele falou, pô, eu estou sentindo a sua paixão. Eu visitei o lugar, é bonito, é uma propriedade pequena, muito bonita. Quem conseguir visitar, Vale a pena, né? Então ele falou, vou ceder uma pequena cota para vocês. Então todo ano, desde 30 anos que eu estou no Mistral, uma vez por ano chega uma cartinha. Esse ano você pode comprar tantas garrafas dessas, eles produzem 5 vinhos. Chambon Limousin, Chambon Limousin Premier Cru, Chambon Limousin Les Amoureuses, Bonnemar e Limousin. Todos são crus. E o Limousin é um top da coroa. É o pessoal do vinho mais aveludado da Borgonha, muito perfumado, muito difícil de conseguir. Que espetáculo, é uma joia então. Isso é uma joia, é um relacionamento que vai ao longo dos anos. A família Devolver, os Devolver são da nobreza francesa e eles eram donos de grande parte do dinheiro da Borgonha e eles mantiveram o vinhedo do Limousin desde que eles se produzem hoje. Que beleza. É o vinho do mais alto nível, é um privilégio representar, é um prazer indescritível você beber o vinho, que precisa guardar um certo tempo, mas é uma das joias da coroa do Mistral. Que bacana, Ciro. E você acha que os clientes brasileiros dão o devido valor a um vinho desse? Já tem conhecimento ou ainda é uma parcela diminuta? O brasileiro, eu vi ao longo desses 30 anos um aumento do conhecimento. Muito grande, né? Deve ser o trabalho como você faz, como eu faço, e ABS, etc. Então, quando nós temos produtores, eles ficam impressionados com o nível de conhecimento de vinho do brasileiro. Que bacana, hein? Até costumo dizer que no Brasil está tudo certo com o vinho. O serviço é ótimo, né? O serviço é ótimo. Oferta é boa. Tem muitos cursos, o consumidor conhece vinho, está tudo certo. O que estraga tudo é o governo com a carga tributária. Certamente. Bonitinho. Certamente, é um pecado. E o governo além de tudo deixa de arrecadar muito, cobrar. Então, É um inimigo do vinho e é um pecado, porque o vinho faz bem à saúde, é uma coisa de confraternização. Ele faz muito bem para a alma. Exatamente. Poxa, é isso aí. Obrigado, Ciro. Olha aqui, gente. Que espetáculo, hein? Ciro, você é um aficionado por Napoleão, devorou não sei quantos mil livros da história dele. E esse produtor Gelan, parece que você tem uma ligação dele com Napoleão, não é isso? Conta pra nós. Sim. Napoleão costumava dar para os mutilados de guerra, generais, propriedades rurais, em particular vinhedos. E esse Gelan era um general de Napoleão. Quando Napoleão caiu, aí não foi por problema de mutilado, não. Napoleão caiu, ele não quis servir o rei, isso foi muito comum, muitos generais, marechais Se recusavam. a ficar com o rei. Então, ele se retirou para as terras dele, da família dele da Borgonha, tinha um vinhedo meio abandonado, ele fez viver o vinhedo e fica em Fixan. Fixan é ao norte da Borgonha, da Cordelier, e que pouco a pouco conhecido, Fixan, mas vale a pena conhecer. E lá ele fez ao mesmo tempo que ele fez um vinhedo, produzir belos vinhos, ele fez um museu Napoleão. Hoje ainda tem lá uma pequena parte, mas ele fez um monumento a Napoleão chamado Velho Napoleão. Como se fosse Napoleão acordando, saindo do túmulo. E isso é um monumento muito visitado, que não sou só eu, milhares de pessoas do mundo são apaixonadas pela história napoleônica. Certamente. Então é um motivo de visita lá. Eu confesso que o primeiro motivo que eu tive para importar esse vinho é a ligação com Napoleão. Depois o vinho é uma delícia, complementa o catálogo mistral, nós não tínhamos nenhum fixante. É legal isso, porque
É uma coisa cultural, né? Para as pessoas terem acesso. Para visitar, eu visito lá, interessante. Olha que espetáculo, hein? O vinho é muito bom. Maravilha. Obrigado, Ciro. Ciro, esse Simon Bise e Fils aqui do Savigny Le Bon, que é preciosidade também, me conta como é que foi que você achou esse vinho, qual é a história com ele? Isso é uma história diferente. Eu estava em Paris, eu não era importador de vinho, estava em Paris, mas já muito apreciador de vinho. Eu fui num restaurante, chamado Le Sommelier, você deve ter ido também. E lá tinha uma seleção de vinhos em copo. Conheço, é espetacular mesmo. Então eu pedi um copo, na sugestão do dia da casa, de um Savigny Le Bon e um Simon Bise. Eu gostei tanto do vinho, daquele copo de vinho. Ele me caiu tão bem. Como eu sempre digo, uma parte é o vinho, uma parte é... Claro, é o momento, sem dúvida. Mas eu falei, sem dúvida, se eu vou... No caso, os dois eram muito bons. Se eu for importar vinho um dia, eu vou trazer o Simon Bise. E aí, quando eu comecei a importar vinho, eu fui para Borgonha e fui visitar o Simon Bise. Fica Savigny Le Bon, logo na saída de Moura. E na época, quem me recebeu era o dono, né? Era o Patrick Bise. Tá. Ele era uma personalidade, um líder na região, um carisma enorme, uma pessoa de uma energia brutal. Ele recebeu na casa dele, ele é casado com uma japonesa, e os filhos lá, aquele ambiente familiar, é isso que é o lado que eu gosto do mundo do vinho. Mais do que visitar o chateau, enorme, eu sei visitar, poder fazer uma refeição. Claro, com a família, isso é uma raridade mesmo. Aí aconteceu uma catástrofe, ele morreu uns 3 anos depois num acidente de carro. Nossa! Eu fiquei meio perdido, não sabia o que ia acontecer. A mulher dele assumiu com muita força de vontade, muito empenho. Talvez não tenha o talento que ele tinha, mas isso, tem que conviver com isso. Se dedicou e voltou. Hoje o vinho é tão bom quanto era quando eu peguei. Que bacana. Passou o período de queda, já está no estilo também. Savigny Le Bon é um vinho talvez mais leve do Côte de Nuit, da Borgonha. É mais leve bem mais leve que o Gervais Chambertin, muito perfumado. E esse é uma das melhores relações de qualidade e preço da Mistral, da Borgonha. Que é uma boa dica essa, hein, gente? E olha aí. Le Bon também não é muito conhecido no Brasil. Também não é muito conhecido mesmo. É uma delícia. Ô Ciro, dentro das preciosidades da Mistral, você tem um cara famosíssimo que é o Domaine de Montilly. E com algumas curiosidades aqui sobre o nome no rótulo que eu fiquei surpreso. Conta pra gente. É o seguinte, a Mistral trabalhava importava os vinhos do Chateau de Pouligny-Montrachet. É um produtor da região de Pouligny-Montrachet, óbvio. Produz alguns outros vinhos brancos de nível excepcional. E a Mistral importava também os vinhos do Domaine Montilly, que fica em Volnay, também é perto de Pouligny. E acontece o seguinte, você tinha na França, na Borgonha, casos como o Chateau de Pommard, que fica em Pommard, lógico, Chateau de Pouligny-Montrachet, Chateau de Meursault. Isso foi proibido, se misturar o nome da OC com o produtor. Isso, então é proibido. E aí o que acontece? O proprietário do Montilly, Etienne de Montilly, era uma pessoa que veio do mercado financeiro. O pai cuidava do vinhedo, da vinícola. O pai foi famosíssimo, né? Foi famosíssimo. E aí o filho no mercado financeiro. Então ele foi administrar não só o domínio dele, mas também o Chateau de Pouligny-Montrachet. Aí, quando foi a proibição do nome, ele comprou o Chateau de Pouligny-Montrachet. Então, os vinhos que tinham o nome de produtor Chateau de Pouligny-Montrachet passaram a ser Montilly. A origem do Montilly é Volnay. Tá. O pai, que infelizmente faleceu, foi advogado do Fevrelet
na briga com o Parker. Ah, aquela história, ele era o advogado? Não Uma diga. pessoa no senso de humor fino. Eu já tive o prazer de jantar com eles, uma noite fria. Imagine tomando um boné. Nossa Uma Senhora. pessoa interessantíssima. Naquele filme, não vou me lembrando o nome. Mondovino, né? Mondovino, isso. Ele aparece. Você tem a impressão, vendo o filme, que ele não se dava com o pai. É. Porque ele sempre dava, os dois tiravam uma faísca. Mas no fato eles se davam muito bem. E o Sr. Montilho era uma personalidade. E o Etienne de Montilho virou um dos grandes nomes da Borgonha. Certamente. Tem um negócio de como negociar, tem o Volney, um dos melhores Volnés. Então, eles também. Mas você vê como o Napoleão vai aparecer. Gozado, né? Curioso, como uma história liga a outra. É muito interessante isso. Muito interessante. Obrigado, Ciro. O senhor tem que ficar quieto. Bom, o Ciro é um show, né, gente? Brincadeira um negócio desse. Mas olha, eu consegui pensar alguns poucos chablis de preço acessível que eu vou mostrar para você. Por exemplo, é o caso desse chablis lá na Delacroix, R$305, do Domaine Gouteron. Um vinhaço, um preço excepcional que eu recomendo a você. Recomendo também na Premium Wines o Jean Collet, é um Petit Chablis que custa R$369. São vinhos que cabem mais ou menos aí no bolso. Também o Etienne, Daniel e Etienne Defay, Vieille Vigne, R$499, esse na World Wine. Visitei esse produtor, um cara impecável, um lugar tão bonito. Indico também o Domaine Chevalier, estava em oferta por R$199 no Altruísta. E indico também o Alain Geffroy. O Alain Geffroy é outro produtor fantástico, visitei. Esse aqui estava em oferta no Vinho BR por R$329,90. Esse Alain Geffroy é um espetáculo, não sei se está vivo ainda. Já tinha idade quando eu estive lá, antes da pandemia. Ele tem um museu de coisas do vinho que começou com uma pequena coleção de saca-rolhas e virou um museu. Se eu achar o vídeo, eu coloco aqui para vocês. Mas olha, vale a visita no Alain Geffroy, viu? Na adega online você tem também uma pichincha que é o Bordet Petit Chablis, Domaine Séguineau Bordet, por R$254, lá da World Wine. Estava em oferta, era 318, foi para 254, e na compra de 3 garrafas, a unidade cai para 219, gente. Belíssima oferta. Agora, existem também boas compras de Chardonnay que não são de Chablis, são ali da Bourgogne e que vale a pena, que eu vou indicar para vocês, porque eu provei alguns deles recentemente, são espetaculares. É o caso, por exemplo, desse lá na Via Vini. Esse aqui é um daqueles negociants lá de Bonne, esse Violin, Louis Violin. Esse Chardonnay do Louis Violin, a esse preço, olha, até o preço normal, ele está por 98 na oferta, o preço normal é 140, mas mesmo a 140 está muito barato, o vinho é excepcional. O André Maculan me levou uma vez para provar as cegas. Nossa, eu caí de costas, um vinhaço, grande vinho. Recomendo a você. Tem também outra pichincha de vinho, que é o Louis Latour Bourgogne Chardonnay 2022 por 289. Vale a pena provar. Na Viva Vinho, você também tem o Albert Bichot, esse renomado produtor que tem coisas
em várias faixas de preço. Eles têm lá também em oferta de 269 por 229 esse Chardonnay Origine. Vale a pena arriscar. A Premium tem uma belíssima compra, que é o Cave des Autres Côte Bourgogne Chardonnay 2022 por 273, um belíssimo vinho. E também, falando de Pinot Noir, já que você não especificou exatamente a Bourgogne, que aí o Pinot Noir está mais proibitivo ainda, é uma coisa impressionante. Mas se consegue uma coisa aqui ou ali, eu fiz uma seleção de vários Pinot Noir para você, espero que agrade. Vamos ver? Olha, eu começo lá na própria Via Vini, que tem aquele, que eu indiquei aquele Chardonnay, o mesmo Louis Violin tem um Pinot Noir sensacional a R$ 299, vale muito a pena, já provei, belíssimo vinho. A Premium tem uma preciosidade que é o Domaine Robert Gibourg Coteau Bourguignon. Os Coteau Bourguignon são sempre mais em conta, né? São aqueles vinhedos de parte mais baixa, então não estão nas encostas, e às vezes você acha preciosidades lá, como é o caso desse aqui, a R$ 389. Você tem também esse Pastougran, o R$ 395. Os Bourgogne Pastougran, que é uma denominação de origem, está bastante na moda atualmente. Eles misturam, ali é uma região que costuma misturar o Pinot Noir com a Gamay e dá vinhos muito frescos e gostosos. Aliás, eu tenho um vídeo do Geoffroy falando desse vinho, vamos ver? Geoffroy, Bourgogne é dos primeiros vinhos que você tem na Delacroix, não é mesmo? Hoje temos quase 300 rótulos. Quase 300 rótulos? Isso, e no início tínhamos 10 só. Bourgogne era um deles. Tem um lance que ela é mulher de algum outro produtor, não é esse? Não, é a Sylvie Spielmann. Ah, a Sylvie Spielmann, é outro que é a namorada do Jean-Claude Rateau. Isso. O Bourgogne não tem nada a ver. Não, é a mulher que está na mesma vinícola. Não vamos criar problema. É a mesma mulher. E nesse caso aqui, qual é a uva? Então, aqui são todos os pinots que você pode encontrar quase na Alsácia. Então, tem Pinot Blanc, Pinot Gris, Pinot Auxerrois e Pinot Noir. É caro, não? Não, é super resolvido, é R$ 211. Ótimo para preço. Vinho, essa qualidade é incrível. E olha, a culinária alsaciana é um negócio fenomenal também. Eu adoro essa região porque faz vinhos que são muito aromáticos, ao mesmo tempo muito mineral. Então são vinhos que são super fáceis de harmonizar. E com uma variedade, desde coisas de peixe até terrines, não é isso? Exatamente. Bárbaro. Belíssimo produtor. Que super bem aqui também, Flamencuche. O que é o Flamencuche? Flamencuche vamos dizer, eles vão me matar, mas que é a pizza da Alsácia. Sabe? É um tipo de pizza. É uma massa super fina. Sim. Que bota queijo, um pouco de bacon e cebola. É super crocante e super bom. Isso é top, Camilo. Aqui, gente, bela dica aqui na Delacroix, hein? Não é legal, gente? Aliás, a Delacroix tá um show, viu? Muito bacana. Vale a pena visitar. Estão no seu novo endereço aí. Semana que vem vou falar disso. Olha, tem outros Pinot Noir que eu acho que vale você provar, de outras regiões. Muita coisa legal. Quer ver? Aqui no Brasil mesmo, nós temos o Talise Pinot Noir por R$ 116, do Luiz Henrique Zanini, que é um show de vinho, viu? Eu costumo tomar com frequência. A Laura Catena também tem esse Laposta Glorieta Pinot Noir, que pelo preço R$ 178,78 é uma belíssima experiência, um vinho elegante, com pouca extração, belíssimo vinho. Você tem também o Montes Select Pinot Noir, lá na 20, R$ 140. É 187, né? Mas estava em oferta quando eu gravei,
140,67, belíssimo vinho. Você tem na Mistral o La Petite Perrier Pinot Noir, do Saget La Perrier. Esse é um Pinot Noir lá do Vale do Loire. Já indiquei esse vinho aqui, que é um espetáculo, ótima compra. Você tem também o Boia Pinot Noir, do Garcês Silva, família Garcês Silva, que faz vinhos maravilhosos. Esse é 193,83. Você tem também um que eu adoro, é o Tikal do Ernesto Catena, o Padrilhos Pinot Noir, 162,47. Tem um que eu adoro, o uruguaio, dos meus amigos Pisano, a família Pisano, que é o Rio de los Pájaros. Rio de los Pájaros Pinot Noir, reserva 2020, R$212, um vinho de uma finesse surpreendente, muito legal. Você tem também o Monte Seleção Limitada Pinot Noir, que estava em oferta na Mistral quando eu gravei, com 25% de desconto, de 187 por R$140. Olha, vale muito a pena. Se a sua jogada é Pinot Noir, independente da origem, essas dicas certamente vão lhe satisfazer. Junte seus amigos, já sugeri isso. Compre uma meia dúzia, divide com os amigos, toma as cegas para não ser influenciado. Depois você vai ver que legal, tirar suas conclusões, tá certo? Bom, gente, espero ter ajudado. O que eu tinha para vocês hoje era isso. Semana que vem estamos de volta, hein? Beba uma taça por refeição, vai por mim. Faz bem para a digestão, bem para o coração, bem para a sua mente. Saúde!